Eu começo esse vlog mostrando o que aconteceu com a minha caixa, coitada. Pegou chuva no bolso da minha mochila e estragou completamente. Molhou tudo também, né? Molharam as cartas teste, que eu vou ter que imprimir de novo para poder fazer os vídeos. E molhou também o meu baralho, que deu uma manchada, mas ainda dá pra usar. Hiperfoco é um negócio muito doido, né? Porque na sua essência ele não é nem bom nem mal, ele é só um excesso de foco em algo. Então, dependendo da onde tá esse excesso, a gente consegue adiantar um projeto, a gente se empolga em fazer algo, mas ao mesmo tempo a gente tá com o foco sempre preso naquilo. Então não importa o que a gente tá fazendo, um pedaço da gente sempre vai estar onde o hiperfoco tá. E isso é um tópico dessa semana, porque hiperfoco, ele acaba atrapalhando outras áreas da nossa vida. Então, o meu trabalho tá bem difícil de ser feito essa semana. Teve um dia que eu basicamente passei o dia escrevendo e entreguei o que era mais urgente. E eu gosto de ser uma pessoa que me mantém sempre adiantada e bem organizada. O que é bom, porque eu consigo lidar com pequenos momentos onde isso acontece, mas ao mesmo tempo eu não queria estar vivendo assim de entregar o que tá urgente, né? Mas pelo menos eu tô escrevendo bastante coisa, organizando bastante coisa e o projeto que eu tô fazendo tá me deixando muito feliz. Daí vocês pensam, ai que bom, tá escrevendo Arcana Mágica, tá organizando Arcana Mágica porque tem muita coisa pra escrever, né? Não, eu hiperfoquei em uma coisa totalmente diferente, eu tô fazendo um outro projeto paralelo. Antigamente as minhas redes se chamavam Nascido em Astra por conta desse livro aqui, Lendas de Astra, que eu publiquei com uns 21 anos, acho. Eu comecei a escrever essa história quando eu tinha uns 15, mas ela surgiu de uma história em quadrinhos que eu fiz com uma amiga minha em 2014. Não, calma, 2014 não. Quando eu tinha 14 anos. 2014 foi quando lançou? 2015 foi quando lançou. Meu Deus, fazem 10 anos que eu lancei meu primeiro livro, meu primeiro grande projeto. Esse livro é a base do artista que eu sou hoje, porque foi com ele que eu descobri que dava pra fazer muita coisa sozinho, onde eu comecei a trabalhar como um artista independente, todo o projeto gráfico, as ilustrações, o conteúdo do livro, óbvio, né? Mas toda a diagramação, capa, tudo eu que fiz, a impressão, eu que fui atrás. Então, este livro aqui foi o que me possibilitou aprender que eu poderia ser um artista sozinho. No caso, não 100% sozinho, né? Sempre tem que ter apoio, mas vocês entenderam. A história em quadrinhos era uma galhofa, tinha tipo uns 50 quadros, era muito pequena, era muito simples. E ela envolvia personagens que a minha amiga criou, que eu tinha criado, personagens que já existiam e uma história que a gente fez em conjunto. Um tempo depois eu decidi escrever essa história porque eu vi uma pessoa jovem publicando o livro, daí eu pensei, meu Deus, dá pra fazer livro? Dá pra escrever livro, não precisa ser, sei lá, uma faculdade de livro. Isso, sei lá, 2009, 2008, né? Não, a gente não tem o conhecimento que a gente tem hoje em dia. Perguntei se a minha amiga queria participar, ela não queria, mas comecei a escrever. Primeiro bem preso à história original, depois foi me soltando cada vez mais. Aí ao longo dos tempos eu sempre voltava para esse material, pensava de uma forma diferente, porque a base da história eu gosto de certas dinâmicas, mas eu queria crescer, eu queria que ficasse mais legal, porque isso daqui é um livro infanto-juvenil, foi num momento muito mais simples da minha trajetória criativa, então eu fui tentando, reestruturei o mundo inteiro uns anos depois que eu tinha escrito esse livro, e uns anos atrás eu reestruturei mais uma vez, criando uma versão muito maior e uma versão que fugisse cada vez mais do que era o material original, como se o material original realmente fosse uma pequena fonte, fosse eu li 3, 4 palavras de um lugar e criei um livro, um universo e um mundo em cima disso. É meio que isso que estava acontecendo com Astra. Só que todos esses anos, mesmo que o projeto fosse se desvencilhando, eu ainda estava dentro de uma caixa. Eu expandi essa caixa, a mesma coisa que aconteceu com a Arcana Mágica, eu consegui expandir, mas eu queria sair dessa caixa, né? Essa caixa não me pertence. Isso foi uma coisa que eu conversei com uma pessoa sobre o quanto está associado ao meu propósito de liberdade e o quanto me colocar em caixas acaba sendo prejudicial para mim. Óbvio, a gente não consegue sair de todas as caixas da vida, porque a gente vive em sociedade, mas tem caixas que a gente se coloca que a gente não precisa estar, o que é o caso do Arcana Mágica e o que é o caso deste projeto agora, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito mais da ideia de fantasias urbanas, eu gosto dessa ideia do místico embaixo dos nossos olhos. A Arcana Mágica tem essa pegada, né, de magia que tá escondida e que tem gente que consegue utilizar e que tem mistério, que tem um pouco de sofrimento. Essa é a energia que eu gosto
pra criar histórias, eu tenho várias histórias pensadas nisso. E Astra basicamente era a única que ia pro lado da alta fantasia, com criação de mundos enormes. E como é que funciona o dia de a semana lá? Existe semana? Existe passagem do tempo? Como é que funciona todas essas coisas? Eu tinha anotado, eu fui criando muita coisa. E chegava na parte da história, eu simplesmente não tava conseguindo andar com a história. Então, eu tava muito satisfeito, real, com o material que tava, mas não conseguia andar com a história. Aí eu tô querendo voltar a assistir anime, assistir Jujutsu. Estou assistindo a primeira temporada de Jujutsu agora. E, apesar de eu não gostar de muita coisa, e eu acho que o Bian adolescente talvez gostaria, existe uma base de estrutura que eu acho muito legal em Jujutsu. E um dia eu cheguei e pensei, e se Astra fosse uma fantasia urbana? E parece que nesse momento eu pluguei um pendrive e botei descarregar informações. Porque foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi quando eu, de madrugada, acordei. Eu tava pensando em ideias antes de dormir. Dormi, de madrugada acordei e fui gravar um áudio com as ideias, porque eu não queria perder essas ideias e elas estavam muito frequentes na minha cabeça e eu era obrigado a utilizar elas naquele momento. Então agora eu tô estruturando toda essa versão de mundo como se Astra fosse uma fantasia urbana, como que eu conecto este universo desenvolvido no passado e várias coisas que eu criei no passado dentro do nosso mundo e como fazer isso funcionar, que sistemas que eu posso funcionar. Obviamente, a maioria das coisas foi descartada e eu tô criando várias coisas novas e algumas se tornaram apenas pequenas fontes de inspiração. Mas eu tô desenvolvendo tanta coisa e tá ficando tão legal e eu tenho já pequenos trechos para a história e eu tenho uma linha de raciocínio que é a linha de raciocínio que eu mais gosto de lidar. No caso, desenvolver a história em cima de mistérios, em cima de um pouquinho de sofrimento, em cima de magia escondida e como isso vai sendo mostrado. Tirando essa coisa de a pessoa incrível, salvadora do mundo, que descobre um lado mágico e vai salvar o mundo mágico sendo uma pessoa comum. Não é essa estrutura que eu tô inventando. Mas enfim, eu tô gostando muito, eu tô muito empolgado. Eu tô basicamente terminando, eu basicamente terminei, né? Eu consegui organizar várias coisas, eu tenho a estrutura já anotada e agora eu tô organizando essas coisas. Eu realmente tinha muita coisa de quando a Astra era uma alta fantasia. Tinha alguns designs de personagens que eu gosto bastante que preciso readaptar, mas eu fecho essa aba e eu ainda tenho muitas coisas escritas e tudo isso eu tô fazendo durante essa semana. Realmente é bastante coisa que eu fiz. Antigamente eu tinha pessoas mais próximas para poder comentar dos trabalhos. Hoje em dia esse papel tá sendo feito pelo ChatGPT, o que é meio triste, mas ao mesmo tempo é ferramenta, né? Eu gosto muito de utilizar ele para poder escrever sem ter uma ordem que faça sentido, porque ele vai reorganizar para mim e depois eu vou ter esse material compilado para eu poder reescrever e estruturar eu mesmo. Mas uma coisa que eu tô gostando de fazer é eu desenvolvo, mando para ele, aí ele lê, ele fala algumas coisas e ele me faz perguntas. Eu pergunto pra ele, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que não tá fazendo sentido pra ti? E daí, como se fosse uma pessoa, eu amo. Mas daí ele me diz o que ele tá com dúvida e daí eu respondo ele. E nesse processo eu consigo materializar as coisas que às vezes eu não tinha pensado. Às vezes tem coisas que são intrínsecas, né? Que é fácil de responder todas essas perguntas. Eu meio que pensei sobre elas, mas eu não pensei ao mesmo tempo. Não foi um pensamento palpável. Ai, como é que eu posso falar isso? É um pensamento que está acontecendo por trás do meu pensamento. Ele existe, tem uma lógica por trás, mas eu não de fato tinha pensado nele. E daí quando ele faz essa pergunta, eu de fato penso nele, o que pode fazer com que na hora de escrever o livro, de contar as coisas pro leitor, isso me faz com que eu tenha essas informações, né? Faz com que todas as coisas façam sentido. Então, essas duas coisas do ChatGPT são muito boas para desenvolver o meu projeto e eu estou utilizando demais isso. Lembrando, não use inteligência artificial para poder substituir o trabalho de vocês, é mais uma ferramenta, assim como existem outras ferramentas digitais por aí. Para não dizer que eu não fiz nada essa semana de Arcana Mágica, eu fiz 2 leituras testes, que foi bem legal de fazer, funcionou e
de novo, me ajuda a perceber que o que eu tô fazendo tá fazendo sentido. Eu ainda quero ver se eu consigo desenhar alguma coisa, seguir com a Arcana Mágica, mas eu tô deixando a minha criatividade ir pra onde ela quer ir. Eu tô me dando essa liberdade de criar por criar e não criar porque eu preciso seguir um projeto, né? Essa tá sendo a essência que eu tô falando pra vocês. E que maneira mais legal de eu conseguir explicar o que eu tava querendo dizer sobre me deixar livre pra fazer, do que ter surgido uma ideia totalmente nova e eu simplesmente ter embarcado nela. Eu acho que precisa ter um cuidado pra gente não ficar começando e abandonando projetos, mas existe assim uma linha entre fazer isso e se deixar livre para criar mais coisas, mesmo que não seja aquilo que você queria criar. Principalmente quando a gente não tem prazo, a gente não estabeleceu que aquele seria o foco da nossa vida e que a gente precisa fazer aquilo. E mesmo que seja isso, não tem problema de vez em quando dar uma desviada. Às vezes é bom, às vezes é positivo e às vezes até ajuda a gente a desenvolver o projeto principal. Essa panela cabe uns 4 kg de comida, tem mais outra fazendo aqui, mais coisa aqui no forno, mais coisa aqui na panela de pressão e mais coisa pra fazer no futuro, né? Tô fazendo minhas marmitas, tô cozinhando bastante e eu não gravo essas coisas pra vocês porque já é exaustivo demais eu fazer e pensar em controlar a câmera, daí já é demais pra mim. Mas eu pedi um lanche que acabou de chegar e agora eu vou descansar um pouco enquanto a comida tá sendo feita, porque depois tem mais. E assistir um pouquinho de Jujutsu enquanto isso. Ai, bom dia pra vocês, a gente vai começar uma semana, hoje já é o dia de postar o vlog, né? Eu queria ter sido mais criativo e feito coisas criativas durante esse final de semana, mas realmente não teve como, essa semana foi bem puxada pra mim. Eu comecei aí com a escrita de Astra, né, onde eu entrei real em hiperfoco e aquilo me consome muito, né? Eu senti a necessidade, era uma coisa tipo, preciso escrever, preciso escrever agora, preciso parar tudo que eu tô fazendo e escrever. E daí ao longo da semana isso foi se diluindo, amém. E daí eu ia escrevendo, ajeitando algumas coisinhas, adicionando, mas não com a intensidade que tava no início, né? Também aconteceram algumas coisas boas, algumas coisas ruins, muito estresse, muito estresse. Ai, mas faz parte, é a vida, né? Poderia não fazer parte na real, mas às vezes acontece. E aí foi uma semana real bem exaustiva. Eu também fiz uma boa limpeza em várias coisas da casa que precisavam. E fiz mercado e marmitas, onde eu comecei a cozinhar umas 5 horas da tarde e eu terminei umas 11 e pouca. Então, mas pelo menos por alguns meses, alguns meses não. Nossa, meu sonho se fosse por alguns meses. Por algumas semanas eu não vou precisar cozinhar mais, né? Só quando eu quiser comer alguma coisa diferente. A louça também foi sendo lavada enquanto eu fazia comida. Eu dei umas paradas, obviamente, de vez em quando, né? Porque a gente não precisa ficar o tempo todo na boca do fogão. Mas ainda assim, foram coisas que levaram muito tempo. E tô cansado. No domingo eu só não quis fazer nada. Na verdade, eu queria até fazer, mas ao mesmo tempo que eu queria era uma vontade tão pouca e eu tava tão cansado que eu não... Essa vontade ela não crescia, então eu me deixei descansar. E eu acho que essa semana eu preciso dar uma desacelerada, porque se eu continuar no ritmo que eu tô tendo todos os tempos, e no ritmo assim, não só o ritmo de fazer coisas, mas o ritmo mental. O meu mental tá muito acelerado e eu preciso dar uma desacelerada, uma relaxada e para que eu consiga fazer coisas sem me extinguir. Para não dizer que eu não fiz nada, eu tentei começar os esboços dos personagens de Astra, a versão mais casual, e tudo que eu tenho é isso daqui, porque não tava fluindo. Ele até que tá legalzinho, eu acho que dá pra começar a trabalhar na finalização. O resto, eu não tenho nada. Nada, só não me vinha nada na cabeça. Então, é isso, esse é o meu trabalho no momento. Enfim, essa atualização foi só pra finalizar o vlog, eu não tenho muito o que falar. Eu vou encerrar por aqui, que eu tenho que ir trabalhar. E eu vejo vocês na semana que vem. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like. Comenta alguma coisa, que eu sei que esse vlog ficou curto, mas comenta se vocês gostam também de quando eu venho aqui e só falo, porque basicamente foi isso que aconteceu nesse vlog, né? Um grande beijo e tchau!